Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Hoje as duas roucas, sem voz. Já começo pedindo desculpas por isso, nesse Angu de Grilo. E agora posso perguntar, tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Como você está, Flávia? Pois é, começo a semana já prejudicada, com uma garganta meio esquisita e uma tosse, que eu não sei se tem a ver com esse tempo seco. Ai, tá demais. Se é uma gripe. Vamos ver. Enfim, ruim, né? Demais. Eu Nariz, tô assim, tudo meio incomodando, mas seguimos. Quem não tá com tosse nesse 2022 não está vivendo. Arrisco dizer. Bom, essa semana vamos começar aqui o nosso Angu falando da deflação. Tudo indica que a inflação vai cair um pouco. A gente já viu uma redução aí do preço dos combustíveis por causa do ICMS, que foi reduzido, como a gente já tinha tratado aqui. Acho que vale a gente dar uma passada por esse assunto que a gente tem batido tanto aqui, né? Inflação dos alimentos. Acho que vale a gente começar falando sobre isso. Depois vamos falar sobre muitas crises que estão acontecendo na Europa. Está tendo uma onda de calor muito intensa, muito preocupante, com mortes, inclusive. Um caos absoluto nos aeroportos nesse verão, né? Esse primeiro verão forte de viagem e turismo depois da pandemia. Crise na Alemanha, crise na Itália. Muita coisa acontecendo por lá. A gente já tinha falado aqui na semana passada do Reino Unido, né? Da renúncia do Boris Johnson, mas a coisa tá pegando fogo não só no Reino Unido. E por último, vamos falar aí da polêmica dos últimos dias, que foi a declaração da Anitta de que vai votar no Lula, de apoio ao Lula como candidato dela nessa eleição. E nesse fim de semana, um discurso um tanto quanto antipetista, que aí a gente vai debater aqui no que isso ajuda, no que isso atrapalha. Chegaremos lá. É isso então, vamos começar. Bom, Flávia, queria dizer que, começando o nosso assunto aqui da deflação, semana passada vi posto de gasolina com gasolina abaixo de R$ 5,90. Quando aqui no Rio, né, a gasolina já estava acima de R$ 7,00, com facilidade. A gente encontrava gasolina acima de 7. Primeiro teve uma redução para ali 6,10. Acima até de 8, dependendo, né? De 6,10, depois 5,94 aqui no entorno. E semana passada já abaixo de 5,90. Então, o que está acontecendo? É um milagre? É um milagre fabricado. É um milagre do ano, né? Eleitoral. Exatamente. Milagre das urnas, né? Como diz o Otávio, é estado de emergência Datafolha. Todas as medidas, né, de contra-ataque do governo Bolsonaro na direção de melhorar a avaliação dele e, com isso, né, espera aumentar sua intenção de voto, tem a ver com a proximidade do ano eleitoral e uma crise econômica que é prioridade assim, do eleitorado, né? Acho que o principal problema do Brasil nesse momento, nas pesquisas eleitorais, se relacionam à economia, à inflação, o desemprego e também a fome, né, a miséria. E o governo vem há algum tempo, com a ajuda do Congresso Nacional, dando uma mãozinha aí, fazendo pressão. Já falamos várias vezes sobre as sucessivas trocas na presidência da Petrobras, que não produziram nenhum tipo de resultado concreto em termos de redução de preços de combustíveis, porque o modelo de correção é a paridade internacional e o petróleo subiu muito lá fora nos últimos anos, desde o início da retomada de atividade econômica com pandemia e depois pela guerra, e isso foi repassado para os preços internos. O governo, assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também dividiram essas responsabilidades, ora entre com a Petrobras, ora com os governadores por conta do ICMS cobrado nos estados. E aí passaram uma lei complementar,
que foi sancionada e que obrigou governadores e estados a alterarem as alíquotas de ICMS da gasolina, também da energia e também das telecomunicações. Mas a gasolina já é perceptível essa repercussão. O ICMS, como gasolina, energia e telecom, foram classificadas como itens, né, de primeira necessidade, itens essenciais na cesta de consumo. O ICMS, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não pode passar da faixa de 17% a 18%. Os estados tiveram que adequar o sistema tributário, né, a cobrança de ICMS, a essa nova legislação, e isso está provocando essa queda no preço da gasolina. O Rio de Janeiro tinha a alíquota mais alta de ICMS na gasolina do país. 32%. Por quê? Tem alguma explicação? Mais 2%. Não, os estados tinham liberdade. O Rio cobrava uma alíquota muito alta, porque o ICMS sobre gasolina é recolhido em refinaria, então é um dinheiro que entra tipo soro na veia. Tem nenhum esforço de arrecadação. Uhum. Assim como a energia também, né? Tinha uma alíquota muito alta, porque a concessionária paga e as refinarias pagam assim automaticamente. Saiu o combustível da unidade, já está pagando imposto, não depende de um posto de combustível vender esse combustível. Então, como é uma arrecadação muito fácil, esses produtos eram muito onerados. E aí eu estou falando mais do ponto de vista da arrecadação, mas acho que assim, gasolina é um combustível fóssil, né? Então tem um componente aí de degradação ambiental, e é um item essencial para quem tem carro, né? Para a classe média. Ele pesa bem menos e os dados de inflação, né, de cesta de consumo por faixa de renda deixa isso muito claro. Ele impacta muito os setores médio e médio-alto da sociedade e poucos pobres que são menos dependentes da gasolina e mais dependentes de transporte público. Aí entra o peso indireto, né, do aumento dos alimentos. O peso indireto é mais o diesel. Ah, tá. Entendi. Porque é mas se a gente está falando, o ICMS não conta para o diesel? Conta, mas o ICMS do diesel já era baixo desse patamar. Entendi, são taxas diferentes. Assim como do gás de cozinha, do GLP, entendeu? Esses produtos já tinham ICMS menor justamente por essa relevância econômica. Na gasolina, eles extrapolavam. E agora não pode mais. Então, houve uma queda muito expressiva, a gasolina voltou a patamares inferiores até a 2011, né? Patamares ali daquele momento pré-alta do petróleo. É um momento em que também está favorável a situação do petróleo, porque tem essa perspectiva de desaceleração da economia global. E o petróleo caiu, voltou para o patamar ali de 99, 98, $100. Ficou muitos meses na faixa de 110, 115. Isso diminui a pressão, né, da Petrobras corrigir o preço dos combustíveis, embora o dólar tenha subido muito, né? Está na faixa de 5,42, 5,40. Caiu um pouquinho na semana passada, mas assim, o dólar voltou de novo a representar uma pressão. Mas como o petróleo está caindo, não está descasado do mercado internacional o preço cobrado pela Petrobras, e o governo, inclusive, as informações que circulam, é de que tenta pressionar para mais queda. O Bolsonaro tem a impressão, né, a sensação, a esperança de que essa queda na gasolina ela se reflita em melhora da imagem do governo, né? Uhum. E os últimos dados que o Banco Central apura com o mercado financeiro de expectativa de inflação sugerem que haverá, nesse mês de julho, o resultado sai no início de agosto, uma deflação. Hoje a estimativa do Banco Central é 0,48 de queda, né? Com base nas consultas ao mercado financeiro. E seria a primeira deflação desde maio de 2020, que é aquele momento inicial da pandemia, em que a economia travou toda e houve alguma queda média ali nos preços, né? Depois as cadeias foram se desequilibrando de tal modo que a gente viu foi uma inflação muito, muito alta, especialmente em combustíveis e em alimentos. A dos alimentos continua, né? A gente está vendo o leite, os laticínios. Gente, é inacreditável. Ontem eu fui comprar leite, uma caixa de leite, que há 3 meses atrás, não estou de exagero, eu tenho, porque no aplicativo, né, fica assim, os últimos pedidos anteriores.
Eu vou achar aqui, porque não é zoeira. Os meus últimos pedidos, a caixa de leite era R$53, R$54. Vamos ver aqui se 12, eu acho... ou com 10? Com 12. Ó, eu vou achar aqui. Olha aqui. Esse pedido aqui que eu achei foi de dezembro de 2021. 12 litros de leite, né? Uma caixa de leite, R$50,29. Pedido de dezembro. Vamos ver se tem o mais perto aqui. Esse aqui é de março. Deixa eu ver se tem leite aqui nesse pedido. Não tem, mas eu vou achar um que tenha pra gente fazer essa comparação. Ó, achei um aqui. Esse aqui é de abril, 28 de abril. Não tem nem 3 meses, 28 de abril. Valor de uma caixa de leite com 12 litros, R$55,08. Ontem eu botei 12 litros de leite no meu carrinho, uma caixa de leite, e está custando R$87,38. Pois é. Em 2 meses e meio. 2 meses e meio, subiu de R$55 para R$87 uma caixa de leite. Gente, pois é, e tem lugar aberração. Cobrando, esse aqui tá dando mais ou menos pouco mais de R$7, né? R$7,30 aproximadamente por litro, mas tem lugares no Rio que já estão cobrando R$9 por um litro de leite. E aí você vai ver que o leite está custando quase 1,5 litro de gasolina, né? É sobre prioridades, né, nas políticas públicas. Então, uma inflação de alimentos que onera muito os mais pobres e uma deflação de combustíveis que vai se refletir no índice geral, que beneficia muito mais a classe média e a classe média metropolitana. Rio, São Paulo, Minas, Salvador, enfim. Essa é uma questão. Juntamente com isso, vão entrar as medidas da PEC eleitoral, PEC da infâmia, PEC da bondade, PEC do auxílio, que é a parcela adicional do Auxílio Brasil, né, de R$200, que você paga em folha a partir de agosto, até o fim do ano, né, pobreza e auxílio social com data determinada para terminar, precisamente depois da eleição. O Auxílio Gás, que vai dobrar de valor, mas para as mesmas famílias, não tem ampliação de base, e uma série de medidas que o governo conseguiu aprovar num congresso que ficou no corner, porque não pode se opor, né? Mas acabou avalizando uma série de violações à ordem constitucional, à legislação eleitoral. Então vai ter auxílio caminhoneiro, auxílio taxista. Ninguém sabe ainda como operacionalizar, tem inclusive necessidade de regulamentação, mas são aí medidas que o grupo político de Bolsonaro espero que entrem em vigor e influenciem, né, a decisão eleitoral da população. Eu tenho alguma dúvida em relação a isso, porque o mercado de trabalho ainda está ruim, porque a perda de renda é muito grande e não sei exatamente se quem é pobre vai se beneficiar desse aumento de gasolina, quer dizer, não sei não, acho que não vai, né, enquanto os alimentos sobem de preço, mas pode ter um efeito de distensionar, de reduzir um pouco a insatisfação muito aguda, né? Embora os R$200 a mais, eles vão alcançar aí, hoje o Auxílio Brasil é pago a 18 milhões de famílias, pode aumentar entre 1,5 milhão e 2 milhões de famílias, não vai chegar ao nível, né, a quantidade de beneficiários do auxílio emergencial lá daqueles anos, e tem uma instabilidade, quer dizer, as pessoas não sabem até quando, ou sabem, até o fim do ano, né? Tem uma grande indefinição, então está muito nítido que é um oportunismo eleitoral. A gente vai compreender aí a maturidade, né, e a capacidade crítica do eleitorado brasileiro. Que, aliás, para terminar esse bloco, ou pelo menos a minha fala, o Tribunal Superior Eleitoral, na sexta-feira, no fim da semana passada, divulgou lá o perfil do eleitorado e a gente tem coisas interessantes, né? Um número recorde, 156 milhões de brasileiros estão habilitados a votar, mais de 2 milhões e 100 mil jovens com menos de 18 anos, de 16 e 17, né, 18 anos incompletos até a data da eleição. É um número que aumentou 51% em relação às últimas eleições gerais, que foram em 2018. Olha aí nossa campanha. Pois é. E idosos com mais de 70 anos também, tem a ver com o envelhecimento da população, são 14 milhões de eleitores
também um número bastante expressivo. Vamos ver se isso vai se revelar em comparecimento, né? Pois é, porque não é mais obrigatório, né? Exatamente. Acima de 70 Os grupos anos. que não são obrigatórios são menos de 18 e mais de 70. Mas parece que está tendo um engajamento forte dos mais velhos também. E um número absolutamente significativo de mulheres, né? 56 milhões de mulheres, são 8 milhões a mais que de homens. Vamos que vamos. Vamos, galera, mulheres. Mudar os rumos desse país. É isso. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, porque isso não é o meu território. Mas acho interessante esse assunto para a gente não achar que são atos de bondade ou de bom governo ou de preocupação social, né, que venha desse governo, ou isolados, separados do fato de que esse é o ano eleitoral, as pesquisas estão péssimas, né, para o governo, e faltam menos de 3 meses para o primeiro turno, né, faltam 2 meses e meio. Então, são medidas desesperadas. Inclusive, o próprio Bolsonaro foi lá na Câmara, né, no dia em que a medida foi assinada. Isso. Ele foi para a promulgação da lei e fez um comício, né? Fez um discurso de campanha, né? Eu não lembro de ter visto um presidente assim dando um rolezinho na Câmara. Não sei se eu sou muito jovem. A posse, né? E o início do ano legislativo, todo início de ano legislativo tem uma tradição de o presidente comparecer. Sim, e fazer um discurso. Tipo o Estado da União dos Estados Unidos. Mas não numa aprovação assim? Dessa forma, com promulgação de uma emenda constitucional. Ele fez um discurso muito orientado aos grupos de eleitores que são mais hostis a ele. Então, falou muito do Nordeste, falou muito das mulheres, né? Inclusive sobre a titularidade dos cartões do Auxílio Brasil, dos 18 milhões de cartões, né? 14 milhões estão em nome de mulheres, como se isso fosse uma novidade implementada pelo governo Bolsonaro. E não é. A política pública é assim há muito tempo, porque há essa comprovação de que as mulheres são, de fato, as responsáveis pelas decisões orçamentárias da família. Há muitas mulheres sem companheiros, né? Mulheres mães solos, né? Mulheres chefes de família sem cônjuge. E desde o Bolsa Família, próprio Bolsa Escola já era predominantemente em nome das mulheres. Ele não inventou nada da pólvora, mas ele tentou capitalizar, do jogo, né? Mas eu acho que é importante a gente ter em mente que vai ter uma queda da inflação por conta de combustíveis, uma queda artificial provocada por essa decisão tributária, que está provocando um alívio muito maior no orçamento da classe média, da classe alta, que tem carro, né, do que dos mais pobres, que a inflação dos alimentos continua e que virá essa ajuda, né, essa PEC auxílio, expressa na parcela adicional do Auxílio Brasil, que a gente já falou longamente aqui no ângulo sobre o que significa, né, e sobre como ela é injusta do ponto de vista da composição da família e tudo mais. Então, é muito oportunismo eleitoral no que deveria ser política pública honesta, focalizada, bem administrada. É isso. Não dá pra gente tirar isso de vista. Não são coisas indissociáveis, essa aprovação e o fato de que tem uma eleição aí daqui a 2 meses. Então, acho que é importante a gente saber disso e propagar essa análise, né? Para não deixar as pessoas caírem nesse conto, nesse populismo aí eleitoreiro a 2 meses da eleição de um governo que jamais se preocupou com o bem-estar da população e nenhum tipo de benefício social. Então, não esqueceremos. Vamos para o nosso próximo assunto? Vamos lá. Gente, quero começar esse assunto falando da onda de calor, né, que está acontecendo na Europa. Nessa segunda, tudo foi cancelado, está tudo fechado no Reino Unido, porque a previsão é que pela primeira vez na história os termômetros cheguem a 40 graus na Inglaterra, né? Pela primeira vez, até hoje, o recorde de temperatura na Inglaterra foi de 38,7 registrado em 2019. Então, veja, a proximidade, né, desses eventos de calor. Obviamente, a gente está falando aqui de um cenário de mudança climática. Preocupante demais, porque até o momento, na última semana,
Essa onda de calor começou mais ou menos no dia 7. Então, do dia 7 a 13 de julho, só em Portugal, 660 pessoas morreram. A maioria delas idosas. Até agora, na Europa inteira, já se contabiliza 1.200 mortes por causa dessa onda de calor aí nos últimos 10, 11 dias. A maioria idosas porque desidrata fácil, né? Porque é mais difícil de fazer essa percepção da desidratação, porque muitas vezes ficam sozinhos em casa nessas regiões de calor intenso. A gente tem que lembrar que na Europa os países são compostos dessa pirâmide invertida, né? Então tem muito mais idosos do que criança. São países que envelheceram muito nas últimas décadas. Na França, nesse último sábado agora, o Macron falou que a primavera já tinha sido muito seca e que esse ano já contabilizava 3 vezes mais áreas de florestas queimadas em comparação a 2020. Pelo menos 1.000 bombeiros tentando combater incêndios na região de Gironda, na França. Também está tendo outros focos de incêndio em vários lugares da Europa. Isso colabora com o aumento dessa onda de calor. Portugal está seríssimo. Muita gente sendo retirada das casas. Na França, até o final de semana, 14.000 pessoas já tinham sido retiradas das suas casas por conta desses incêndios se aproximando, né, das cidades, a fumaça e o calor. Então, assim, acho que isso fica mais um alerta. Não é a primeira vez que a gente fala aqui, que a gente tem visto esses incêndios, essa onda de calor. Eu acho que eu não sei se foi ano passado ou retrasado, que teve muito forte isso na Califórnia, né? Além, obviamente, do Pantanal, mas também a gente já tratou aqui, mas que também eram muitos focos criminosos, não eram necessariamente naturais por causa do aumento das temperaturas. Mas eu lembro que na Califórnia teve incêndios seríssimos. Há 2 anos atrás. A gente já teve também, eu acho que na Austrália, esses incêndios seríssimos por causa de seca e de temperatura elevada. Então são coisas que têm acontecido claramente também por conta de mudança climática. Então a gente tem vivido muito aí nos últimos anos por isso, um outro campo de disputa de narrativa, que é um monte de negacionista das mudanças climáticas, né? Isso tem crescido muito, gente que nega mudança climática, gente que nega aquecimento global, efeito estufa, que fala que isso é fake news, que fala que isso não existe. Então é outro campo, uma coisa que já estava, acho que, sedimentada, né, gente? Eu já faço parte de uma geração que cresceu ouvindo sobre isso na escola. A gente já estudava isso em geografia, né? Efeito estufa, aquecimento global, ilha de calor. Todos esses fenômenos já fazem parte da educação da minha geração. E nos últimos anos, junto com os negacionistas da ciência, né, a extrema-direita, também veio esse discurso que nega as mudanças climáticas. Isso é muito prejudicial quando a gente tem claramente, né, a natureza e todos os índices térmicos, derretimento de geleira, aumento do nível dos oceanos, tudo isso acontecendo. E os cientistas rastreando o tempo todo, alertando, os encontros internacionais de sustentabilidade de meio ambiente, alertando também para isso. Então, acho que é mais um alerta, mais um argumento contra, né, esse negacionismo das mudanças climáticas. Está acontecendo, tem gente morrendo de calor, assim, literalmente morrendo pela secura, pelo calor, em países que não têm estrutura para lidar, né? Nesses países que fazem realmente muito frio, como na Inglaterra, metrô, trem, eventualmente não abre nem janela, não tem circulação de ar, porque é muito frio. Então precisa ter, é muito frio a maior parte do ano, precisa ter um sistema de aquecimento muito intenso e preparado para que as pessoas não morram de frio. Então as paredes são muito grossas, as janelas são térmicas e às vezes nem abrem. Não tem ar-condicionado, não tem sistema de resfriamento. Eu me lembro que eu estudei no colégio alemão, né? Então a gente muito falava sobre essa cultura, né, o país. E a gente aprendeu que na Alemanha, quando chegava o termômetro a 35 graus, não tinha aula. Suspendiam todas as aulas porque as escolas não tinham estrutura para receber os alunos com esse grau de calor, porque as paredes eram muito grossas, retinham muito calor. Não tinha circulação, não tinha sistema de resfriamento como a gente tem aqui, né? Ventilador, ar-condicionado. Não tem isso. É tudo preparado para encarar -10, -15. Um frio que faz, né, no inverno e é constante.
Então as pessoas estão realmente morrendo de calor. Você está mencionando na Alemanha não ter aula a partir dos 35 graus. Aqui no Brasil a gente tem muito essa métrica, né, quando está com baixa umidade relativa, né? São Paulo, muitas vezes ali a região do Centro-Oeste, Brasília, suspende a aula quando a umidade cai muito, né? A umidade relativa do ar cai muito. Mas hoje é segunda-feira, né? Início da tarde, já chegou a marcar 36 graus no Reino Unido. Tem expectativa de os termômetros chegarem a 41 graus nos próximos dias. E a Grã-Bretanha declarou emergência nacional e emitiu seu primeiro alerta vermelho para calor excepcional, o que significa que há risco potencial de vida. O recorde de 2019 é 38,7 graus. Então, realmente, uma preocupação muito, muito, muito grande com as condições de vida e saúde da população a partir dessa onda de calor que não é razoável, suportável para países que sempre se prepararam para lidar com o frio, né? Ao contrário da gente aqui no Brasil. Então, por isso, esse desespero e muitas atividades econômicas também sendo afetadas. Por um lado, está todo mundo correndo para as praias, né? A temporada é de férias e esses balneários, né, da Europa estão se beneficiando aí depois de 2 anos de muitos prejuízos por conta da pandemia. Mas é uma situação preocupante que, como a Isabela mencionou, tem tudo a ver com as mudanças climáticas, esse aquecimento global crescente. Aqui no Brasil, o Pantanal também está em risco, né? Já começou a temporada de incêndio. A seca é muito intensa, são 3 anos já de seca, muito por conta também do fenômeno Laninha, que reduz, né, chuvas em várias regiões do Brasil. Então também tem muita preocupação e as coisas estão intensamente relacionadas, né? No Chile, entre o Chile e a Argentina, teve uma nevasca inédita, fazia acho que, 7 anos, e tem brasileiros, inclusive, em situação muito difícil. No Chile, ficaram dias presos dentro de um ônibus na estrada. Quem não viu ontem o Fantástico abriu com uma reportagem sobre isso, uma situação assustadora. Filas de caminhões e neve que chegou a 2 metros de altura, os caminhões todos parados, os ônibus tiveram que ser resgatados pelas forças armadas mesmo, forças policiais e forças armadas que resgataram turistas, caminhoneiros. Era o equivalente a 14 ônibus, o equivalente a 3 aviões lotados de pessoas que tiveram que ser resgatadas em estradas entre a Argentina e o Chile, diante de uma nevasca inédita. Que loucura. Outra coisa que a gente falou aqui, né? Que você falou os turistas, está todo mundo correndo para as praias, a crise dos aeroportos. Acho que vocês já devem ter visto, né? Tanto, eventualmente colegas famosos. A gente falou aqui da turnê da família Gil, né? Primeiro voo de ida deles, eles já não receberam as malas. Está tendo muito extravio de mala. A mala não está chegando para as pessoas que viajam. Depois, em outra perna da viagem da turnê da família Gil lá na Europa, os instrumentos foram perdidos. E nesse final de semana, a Delta, que é uma companhia aérea americana, enviou para Londres um avião vazio para voltar com 1.000 malas. 1.000 malas de passageiros que tinham sido abandonados para trás, porque o aeroporto de Londres está faltando funcionário, aumentou muito a demanda nesse verão pós-pandêmico. E aí falaram, olha, embarque, as malas vão depois. As pessoas tiveram que abandonar suas malas no aeroporto e embarcar sem as malas para conseguir voltar para casa. E a Delta mandou um avião vazio com 1.000 para buscar essas 1.000 malas que ficaram para trás. É óbvio que isso a gente está falando de um recorte muito classe alta, né? Caos aéreo, é sempre ainda mais no Brasil, nos preços que está custando passagem aérea, deixou de ser uma coisa ali minimamente acessível, possível para famílias de classe média baixa. Os voos estão caríssimos, inclusive dentro do Brasil, inclusive ponte aérea. Foi esse tempo que você fazia uma ponte aérea por R$200. Muita gente voltou pro ônibus no Rio São Paulo. Tá custando R$1.500. E o ônibus também tá caro, encareceu demais. Mas a gente está falando de um contexto de que os aeroportos, por conta da pandemia, da baixa de voos, demitiram muita gente.
né? Esses grandes aeroportos, que eram grandes hubs de turismo, de negócios, demitiram muita gente durante a pandemia e não recontrataram, subestimaram esse retorno agora, né? Nesse primeiro verão no hemisfério norte da volta. E tem um caos completo se formando, menos pelas companhias aéreas, mais pelos aeroportos. O aeroporto de Londres, na segunda-feira passada, cancelou 60 voos e pediu para as companhias aéreas reduzirem a quantidade de voo, porque não tem gente tem gente no aeroporto, não tem gente para trabalhar. As companhias aéreas também enfrentaram um baque muito grande, né, por causa dessa crise da pandemia, fecharam muitas rotas, tem rota que ainda nem voltou, né, nem reabriu para quem viaja a trabalho dentro do Brasil ou por conta de família longe. Deve ter percebido que os voos estão muito mais picados, não tem voo direto, mas para vários lugares você tem que fazer várias escalas para conseguir chegar a extremos, às pontas mais longínquas do Brasil. A malha aérea ficou completamente bagunçada e a gente está falando disso, mas a gente está falando de, né, gente que perdeu emprego, gente que ficou desempregada nesse momento da pandemia. Então a gente não está falando só sobre essa classe alta que está viajando, né, mesmo com esses preços, e nem só sobre os pilotos de avião, os comissários de bordo. Quando a gente fala de estrutura aérea, a gente está falando do funcionário que abastece o avião, que coloca a mala, o auxiliar de serviços gerais, que faz a limpeza dos aeroportos, que faz a limpeza das aeronaves. Então a gente está falando de pessoas de todas as classes sociais, com todas as variedades de salário possíveis, que perderam o emprego por conta da pandemia e que não foram recontratadas por uma falta de cálculo, de percepção, de profissionalismo nessa análise de que o mercado, com o arrefecimento, né, da pandemia, essa demanda voltaria agora. O que também está precarizando demais o trabalho dos funcionários que estão, né, que continuaram contratados e estão tendo que encarar as jornadas de trabalho mais loucas, estresses absolutos. Você imagina a pressão, o estresse que essas pessoas estão sendo submetidas nesse momento. Então, acho que vale aí um olhar de atenção, olhando a Europa, porque talvez o próximo verão, né, aqui do Brasil, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente perceba, se não se preparar, né, uma precariedade aí no turismo. Eu não sei mesmo se o último verão, dezembro, janeiro e fevereiro, o turismo estava funcionando como se nada tivesse acontecendo. A gente teve algumas mudanças, né? No Rio, por exemplo, os hotéis estavam bem cheios, mas não teve o acesso à Copacabana, ficou todo bloqueado no Réveillon. O Carnaval, em fevereiro, não teve oficialmente, né? Foi em abril. Então não teve muito essa junção do Carnaval com o verão, com as férias escolares. Então, eu acho que vale uma atenção para as nossas próximas férias de verão, como é que isso vai se comportar aqui no Rio de Janeiro. A malha aérea tá diferente, então quem planeja viajar para fora do estado, fique atento. Fique atento aí quem vai se hospedar, quem vai viajar, as rodoviárias, os aeroportos, porque eu acho que vai ser, de fato, o próximo verão, né, aqui, é o que tudo indica, também vai ser o primeiro verão pós-pandêmico em que mais movimentação de turismo vai acontecer. E não sei se nós estaremos preparados ou se as nossas estruturas de turismo, de empresas de ônibus, de empresas de transporte, de companhias aéreas também foi muito reduzido, e isso pode prejudicar as próximas férias de todo mundo. Então, acho que vale a atenção, porque ano que vem, ao que tudo indica, já volta, né, as férias de dezembro, o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, o verão, tudo junto e misturado, como não foi nesse último verão. Então, deixa aí um ponto de atenção para o nosso verão que se aproxima. Quem planeja, acho que é bom levar em consideração aí uma margem de erro para os planos do verão aqui brasileiro. Esse negócio de caos aéreo também, na verdade, não, só acrescentaria o tamanho do estrago que a pandemia, né, provocou nessa cadeia logística de modo geral. Né? A gente está vendo agora esse desdobramento no tráfego aéreo, né, na circulação de aviões, enfim, viagens de negócios, lazer, etc.,
com essa pane, com esse apagão, inclusive de mão de obra, extravio de bagagem, que é custo extra, mas já tivemos uma quebra, né, um desequilíbrio total, uma pane completa na cadeia logística de navios, né, de navegação, e também, de certo modo, rodoviária, né, por conta do aumento dos combustíveis. Então, isso está afetando muito cadeias produtivas, né, de logística de transporte, mundo afora e também no Brasil. Né? E isso também tem muito a ver com a inflação global, que está altíssima. Na Europa, a inflação acumulada em 12 meses na Alemanha está encostando em 8%. Nos Estados Unidos, o dado saiu na semana passada, passa de 9%, é a maior inflação em 12 meses em 40 anos. Isso repercute em queda de popularidade de governos, né? E em necessidade de medidas emergenciais. A Alemanha, por conta disso, né, houve uma queda muito grande na expectativa, né, de atividade econômica, o que fez o euro se desvalorizar barbaramente, né, alcançou na semana passada a paridade com o dólar e depois ficou abaixo de $1 pela primeira vez em 20 anos. Desde 2002, o euro não estava tão baixo. Eu nem lembro, gente, a última... Eu acho que eu não lembro, eu não vi nessa encarnação o euro abaixo do dólar, porque até lá atrás, tipo, sei lá, 15 anos atrás, eu me lembro que naquela crise lá de 2009, 2010, 2011, que o dólar chegou a custar 1,50, né, de real, e o euro era 2,40, e a libra era 3 e pouco. Sempre foi essa escada, né? Primeiro o dólar, depois o euro, e a libra sempre se destacando ali como a moeda mais cara do planeta. Então, assim, muitas consequências para o mundo inteiro, né? E agora a gente está vendo aí o último eixo aí dessa cadeia logística global sendo afetada pelas consequências do pós-pandemia. Isso repercute, né, em atividade econômica no setor de serviços, que é um setor que vem se recuperando, né, e precisa se recuperar. Se a gente pensar, porque a gente pode pensar assim, viagem de avião, viagem internacional, isso é tudo coisa de classe média, de rico, etc. Mas repara que a cadeia produtiva do turismo e também da cultura se relacionam muito com essa cadeia da logística, né, do transporte aéreo, do transporte rodoviário, e isso, obviamente, afeta, né, a recuperação também desses setores. Você imaginar que você vai para a Europa ou um europeu pode querer vir passar férias no Brasil e não tem avião disponível e o preço está absurdo e a bagagem foi extraviada, como é que ele vai circular, andar, enfim. A cadeia do turismo, que envolve alojamento, hotéis, pousadas, etc., né? Airbnb, eventualmente, e alimentação, elas estão intensamente ligadas à cadeia de logística, de transporte, seja aéreo, seja rodoviário, seja de navegação. Num primeiro momento, quando as medidas de flexibilização começaram a ser relaxadas, lá em 2021 ainda, a gente via uma preferência pelo turismo rodoviário, porque as pessoas ainda tinha muita restrição a tráfego aéreo, vacina, não tinha vacina, etc. Então, assim, as pesquisas mostravam que as pessoas que começavam a retomar viagens estavam dando preferência para cidades, né, turísticas no entorno de, no máximo, 400 quilômetros de distância do próprio local de residência, justamente porque dava para fazer esse deslocamento de carro ou de ônibus. E aí, na medida em que as atividades foram se flexibilizando e tudo retomando, aí a demanda por passagens aéreas, por deslocamentos mais longos de avião, foi aumentando. Se a gente tem uma pane, um caos nesse setor, você também afeta o emprego e a renda de quem depende do turismo. Seja lá no exterior, seja aqui, porque nós também, embora numa proporção muito menor, mas somos receptores de turistas estrangeiros e, sobretudo, nacionais. É isso, gente. Podemos passar para o nosso próximo? Só assim, juntando isso que a gente já falou do calor, do caos aéreo, o ambiente político também muito, muito complicado na Europa, né? Quer dizer, a guerra se prolongando. Na semana passada a gente falou do Reino Unido. Gente, essa guerra é inacreditável. Ia durar 48 horas.
e não tem nem previsão. Já tem meses. E tem uma tensão muito grande nesse momento, que envolve principalmente a Alemanha, mas também alcança outros países, porque o gasoduto, o que a Rússia usa, né, mantém para escoar o gás para a Europa, começando pela Alemanha, ele entra em manutenção todo ano, né, por 14 dias, nesse momento aqui do verão. Só que tem um suspense se a Rússia vai, ao fim dessa manutenção, retomar o fornecimento, em que quantidade, ou se não vai retomar. Então, vários países tomando medidas emergenciais para se preparar para o caso de a Rússia resolver retaliar, né, em razão das sanções já sofridas, já anunciadas, e não mais fornecer gás para a Alemanha e para um pedação da Europa que ficou do lado da Ucrânia. Se isso acontecer, quer dizer, um continente, uma região que já está sofrendo muito pelo calor excessivo no verão, pode ter problemas e inclusive, demandar racionamento, né, de energia no inverno, que é um negócio muito sério. Então, tem países revendo posição e a própria Alemanha cogita voltar atrás na decisão de suspender, né, de eliminar o uso de energia nuclear, que foi tomado lá depois daquela tragédia de Fukushima. Hoje a Alemanha tem 3 usinas, né, unidades de geração nuclear, que representam, não é pouco não, mais de 10% do fornecimento. E o combinado era essas usinas serem desativadas neste ano de 2022. Então, já tem assim um debate sobre essa dependência da Europa, né, do gás russo, à luz desse conflito que não para de se alongar, né, da Rússia na Ucrânia. Então, também temos que prestar atenção em como é que a Europa vai se preparar nos próximos meses, semanas e meses. A gente certamente vai voltar a tratar disso aqui no Angu de Grilo, porque essa dependência da Europa da energia, do gás russo, né, do petróleo e do gás russo, ela está gerando impactos muito relevantes nas políticas, né, do continente. Minha gente, está todo mundo em crise. A inflação dos Estados Unidos também tá brincadeira, continua absurda. Não tá fácil para ninguém esse momento pós-pandêmico, esse 2022. Mas tá pior para alguns, que é o nosso caso. Então vamos lá, para o nosso próximo bloco. Bom, a gente combinou aqui de falar sobre a repercussão do que foi a declaração, né, que a Anitta... Vou até pegar aqui os tweets no seu ipsiliteris, abrir minhas aspas aqui para citar exatamente o que a Anitta falou, porque já tinha um tempo, né, já tem um tempo que os artistas, os famosos estão declarando seu voto, seu apoio ao Lula, né, a parte que me interessa, mas declarando seus posicionamentos. Na última eleição de 2018, teve um estresse absoluto em relação a isso, porque muitos artistas não se pronunciaram, né, não declararam voto, não declararam apoio, fizeram os isentões, né? Os isentões ficaram famosos, conhecidos também por esse nome. E a galera agora, depois de tudo que a gente viveu nesses 4 anos, não está querendo deixar passar. Então, já tem uma cobrança muito intensa aos artistas nesse ano, há alguns meses, por posicionamento. E uma cobrança também do, não se posicionar é estar posicionado. Então, se você não está ativamente apoiando um ou outro candidato, e nesse caso, se você não está contra o Bolsonaro, você está a favor. É o que tem sido dito nessa cobrança dos artistas. E nos últimos meses a gente viu, né, na divulgação do jingle novo, né, na regravação do Lula lá, vários artistas participando, tem Maria Rita, tem Pablo Vittar. Logo depois, Ludmilla declarou também apoio, participou de evento de campanha, de pré-campanha, né, do Lula, postou foto, compartilhou foto, então também declarou esse apoio. E a Anitta, há umas semanas, talvez 10 dias atrás, deu uma primeira declaração bem sabonete sobre as eleições, falando que ainda não tinha decidido, que ainda ia estudar mais as opções, mas que ainda não tinha decidido seu voto e tal. Bom, dito isso, o povo caiu em cima dela, né? Tipo assim, amore, essa eleição tá lá do A, lá do B. Tem que estudar o que mais, né? Ela foi muito cobrada dessa decisão. E aí, na semana passada... Ela deu a entender que ela queria uma terceira via, né? É. Obviamente, ela é
crítica. Ela deu a entender, não. Ela falou, né? Ela não era petista, ela nunca tinha votado no PT e não queria, de novo, essa polarização, esse embate. Ela queria uma outra opção. Embora ela seja crítica mas que ainda estava estudando, e enfrente muito vendo. duramente o bolsonarismo, o Bolsonaro e seus. A Anitta disputa intensamente, inclusive narrativa, né, de comunicação no que diz respeito ao enfrentamento às críticas ao bolsonarismo. Exatamente, já caçou muita briga com a própria família Bolsonaro, né, nas redes sociais. E aí, na semana passada, foi dia 11, na segunda-feira, portanto, depois da morte do Marcelo Arruda, tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu, aquele caso, aquela barbárie, né, que a gente comentou, todo mundo comentou na última semana, a Anitta fez uma postagem declarando, falando que era apavorante, uma morte envolvida nessa polarização, por esse lado extremamente agressivo, antidemocrático dos apoiadores do Bolsonaro, disse que deixou ela sem outra opção, Lula lá, e que a partir de agora ela colocaria a sua imagem, as suas redes, enfim, a sua visibilidade a serviço dessa candidatura para impulsionar essa visibilidade e a eleição. E a derrota, não a eleição do Lula, mas a derrota de Bolsonaro. E é isso que eu acho que é importante a gente falar aqui. Ela falou, a partir desse momento eu sou Lula lá, primeiro turno, e lutarei por uma novidade política presidencial brasileira nas próximas eleições. Até aí, tudo bem, tudo certo. Declarou apoio ao Lula, postou foto fazendo L, zoando no Lollapalooza e fazendo L. Ela falou, também na segunda-feira passada, não sou petista e nunca fui, mas esse ano eu tô com o Lula e quem quiser me ajuda para fazer ele bombar aqui na internet, é só me pedir que, estando ao meu alcance, não sendo contra a lei eleitoral, eu farei. Na terça-feira passada, ela postou uma foto dela com um macacão vermelho e com uma estrela do PT na bunda, escrito Lula. Enfim, tem falado, repercutido esse posicionamento dela, o que eu acho ótimo. Acho que os artistas têm, eu acho dever cívico um pouco demais, mas eu acho que responsabilidade de se posicionar nesse momento que a gente tem vivido, nesse momento de Brasil que a gente tem vivido. Então, acho importante que ela faça isso, especialmente porque ela fala muito diretamente e tem fãs, muitos fãs LGBTs. Então, é um governo abertamente contra, né? Tudo que envolve população LGBTQIAP+. Então, são questões. Ela é uma mulher que vem da classe média baixa, né? Então, tem uma ascensão. Acho que era pertinente que ela se pronunciasse. Mas a Anitta passou a última semana engajando, né, com essa história de apoiar o Lula no primeiro turno, Lula lá e foto fazendo L, postando foto, inclusive com esse emblema do PT. E aí ontem, dia 16, sábado, ela fez uma thread falando, atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover esse partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maiores chances de vencer o Voldemort nessas eleições, que é como ela chama o Bolsonaro. Enfim. Depois de muitas pesquisas, a conclusão é que essa pessoa é o Lula. O que eu vou fazer é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele. Não. Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficam para as próximas eleições. Não usem meu nome e a minha imagem para promover a candidatura e o partido. Não. Bom, o que eu acho? Eu acho absolutamente importante a Anitta declarar esse apoio, essa posição, como eu já disse anteriormente. Acho interessante ela falar que não é petista nem nunca foi. Ela já falou em outro momento que o pai dela sempre foi petista, o pai dela votou no Lula em todas as eleições, não sei o que, mas nunca foi a praia dela. Acho importante ela falar isso textualmente, porque eu acho que esse momento que a gente está chegando dessa eleição é um momento que é além do petista ou não petista, né? A gente tem falado disso. É uma força-tarefa ou uma tentativa de frente para derrotar o Bolsonaro. Então, nessa frente, também será necessário o apoio, o voto de pessoas que não são petistas, que não são nem necessariamente de esquerda ou de centro-esquerda, né? Às vezes de centro, às vezes de uma direita convencional, tradicional, e não de extrema-direita, para combater este grande mal, que é esse governo de extrema-direita no Brasil. Então, acho que esse discurso de não sou petista, mas nesse momento esse voto é importante,
é um discurso bom para trazer uma galera que não é petista e tá balançando. A mesma galera que balançou na eleição passada, né? Que anulou eventualmente no segundo turno ou não foi votar, que pode estar balançando agora nesse momento. Mas eu acho que tem uma linha muito tênue desse discurso, especialmente em alguém com tanta visibilidade, que é não, de alguma forma, é não cruzar essa linha e dar munição para esse movimento anti-PT de extrema-direita bolsonarista. Depois, a repercussão do que ela falou foi bem negativa, assim. Eu vi várias pessoas da esquerda que são infiltradas em grupos bolsonaristas no Telegram, no WhatsApp, nas redes sociais, falando que só dava essa repercussão óbvio, o corte que para eles é o relevante, da Anitta falando que não é PT, que nunca foi petista, não sei o quê. Então, eles usam a informação como eles querem. E que isso estava repercutindo muito e negativamente para a campanha Lula-PT, a derrota do Bolsonaro. Enfim, que teria sido um tiro ali que saiu pela culatra, porque essa é uma linha muito tênue. Então, acho que a gente só tem que ficar de olho, na verdade, tomar cuidado com isso, assim. Não tenho resposta, tá, gente? Isso aqui é dividindo aqui mesmo de qual é esse questionamento que eu tenho me feito a partir disso da Anitta, porque eu acho que esse é um questionamento que nos próximos meses a gente vai ter que pensar para agregar outras pessoas nesse voto, que é qual é essa linha entre o não sou petista, a linha boa, né, entre o não sou petista, mas vou dar esse voto nessa eleição, e isso alimentar esse ativismo antipetista, porque essas pessoas distorcem todas as informações, porque essas pessoas geram fake news em cima de informações. Então, qual é essa linha aí desse estilo, dessa declaração de voto? Quanto isso agrega pessoas que também não são petistas a esse lado, para esse voto que é importante nessas eleições, e o quanto isso, de certa forma, alimenta mais um pouco desse movimento antipetista, não sei. Tô com essa dúvida e acho que isso é relevante quando a gente fala de pessoas de grande visibilidade. E outra coisa que eu queria falar também, que eu vi até um amigo nosso falando no Twitter, o Caju, Lucas Prata Fortes, falando que tem um pouco desse discurso da Anitta, que é também um cruzamento ali um pouco de prepotência do vou ajudar a dar visibilidade para essa candidatura, como se o Lula não tivesse sido presidente por 8 anos, né? Como se as pessoas não conhecessem ele. Então, acho que tem também um pouquinho do tipo, o meu apoio é o que vai mudar esse cenário dessas eleições, ou estou aqui com a minha visibilidade. Claro que a dela é muito importante nas redes sociais, mas não é como se também, né, o Lula fosse um candidato desconhecido que precisasse dessa visibilidade para ganhar uma eleição, para mudar os rumos da eleição. Eu acho que tem aí também um pouquinho de um tom acima do que é a realidade. Não que esse apoio seja dispensável, não acho importante. Mas eu acho bom a gente dosar, porque a gente tem uma coisa geracional, e eu posso falar geracional porque a Anitta é da minha geração, ela não tem nem 30 anos, que é achar que a gente inventou a roda, né? E não é bem o caso, né? Nem pra Anitta também não é bem o caso. Então, acho bom fazer essa pequena pontuação somente. Eu tô acompanhando também algumas desses analistas, né, arrobas e pesquisadores dessa área de mídia digital, relevância digital, influência, engajamento, e todos são unânimes em atestar que o apoio da Anitta na semana passada teve um efeito muito expressivo de engajamento para o Lula, né? Então, e aí tem uma leitura do impacto desses influencers, Anitta à frente, né, para furar bolha e engajar a sua própria audiência. A gente mais cedo aqui comentei sobre o resultado das eleições, do total de eleitores aptos a votar, né, 2.100.000 jovens, né, de 16 e 17 anos, e a Anitta tem tudo a ver com isso também, né? Ela engajou muito fortemente, participou ativamente da campanha do Tribunal Superior Eleitoral e tem, sem dúvida nenhuma, uma influência. Portanto, não é por acaso que as redes bolsonaristas, o próprio presidente, o filho, passaram a atacar a Anitta. E quando a Anitta, no fim de semana,
falou que não é petista, né, que vai votar no Lula e tal, mas desautorizando candidatos e quadros, né, representantes do PT, de usarem a imagem dela, porque ela não tomou decisão sobre eleições proporcionais e governadores, o próprio Bolsonaro compartilhou também. E tem uma leitura de que ele ter compartilhado é bom para o Lula, porque quando o Bolsonaro compartilha a Anitta dizendo que não é petista, mas vai votar no Lula para não eleger o Bolsonaro, gente que observa o Bolsonaro e tem aversão ao PT pode mudar de opinião nessa direção. Peraí, então é sobre um governo ruim, etc, etc. Então, o próprio Bolsonaro deu voz, né, deu visibilidade a uma estratégia que é, na essência, contra a ele e não necessariamente ou unicamente contra o PT. Foi interessante, assim, as análises que eu tô vendo. A gente já fala bastante tempo aqui no Angu sobre o impacto desses influencers, né? A gente tem um episódio acho que é o primeiro episódio de fevereiro que a gente falou desse ano sobre isso. Das entrevistas ao Flow, ao Podpah, né? Ao Lula no Podpah. Exatamente. A gente falou sobre o caso do Monark no Flow e a gente falou sobre o Casimiro. Dois extremos aí do absurdo e da importância na influência que os influenciadores exercem no seu público em relação à construção de massa crítica, de opinião política e tal. Então, assim, sem dúvida alguma, um canhão de visibilidade como é a Anitta faz diferença, sim, para a campanha do Lula. Agora, tem que saber usar, né? E tem que saber chegar, né? Assim como cantores sertanejos, tipo Gustavo Lima, produzem imenso engajamento pró-Bolsonaro. Essa é uma forma de alcançar um público que não necessariamente está vinculado aos meios convencionais, né, de acesso à informação, aos jornais, aos sites da mídia, do jornalismo profissional, etc., e aproximar dessas candidaturas. O Ciro também tem feito muito esforço nessa direção de construir relevância digital. Na semana passada eu até participei de um Space com o Murilo, né, Ribeiro, Space do Muca, falando dessas questões, também, né, de economia, mas também de campanha, e tratei disso, quer dizer, são candidatos, o Lula e o Bolsonaro, né, em particular, que não estão participando de sabatinas, de debates dos veículos tradicionais, mas estão em intenso diálogo segmentado, né? Seja do ponto de vista de mídia, de rádio, de influenciadores regionais, seja do ponto de vista desses influenciadores ligados à cultura, aos podcasts, enfim, falando coisas muito direcionadas a esses nichos. E a Anitta é um nicho muito poderoso, né? A Anitta tem 100 milhões de seguidores nas 3 ou 4 mídias sociais. Então, uma coisa louca. É muita gente. E ela influencia. Gente. E acho que o principal benefício, né, que ela pode trazer a uma campanha de adversário do Bolsonaro, no caso o Lula, é justamente demarcar esse território, que não é somente simpatia, devoção, crença, esperança, compromisso com uma candidatura. É, na verdade, enfrentamento, compromisso com a derrota da outra, né? Então, a Anitta, nesse sentido, é quase uma frente ampla, né? No sentido de fazer essa escolha. Sim, exatamente. A partir de uma decisão ou de um posicionamento político de defesa da democracia. E o momento em que ela escolheu para anunciar esse provável voto, né, no Lula foi a violência política, né? O assassinato político, embora a polícia do Paraná, o inquérito tenha sido concluído sem essa causalidade, né, direta. Não, uma coisa bizonha. Com várias justificativas, enfim. Mas foi um assassinato de motivação política. E ela usou esse argumento. É como se tivéssemos alcançado um ponto aí de inflexão, um ponto máximo, né, desse ambiente de violência política que vem se consolidando há muito tempo, seja através dos ataques digitais e das injúrias,
seja através de ameaças, né? Seja através desses atentados com bomba de cocô, né? Essas ações em aglomerações, em eventos, a campanha em particular do Lula, mas no fim de semana também teve um episódio do deputado Rodrigo Amorim e seus correligionários, né, vou dizer assim, atacando um ato, né, uma caminhada que o candidato a governo do Rio, Marcelo Freixo, deputado federal, fazia com seus aliados na Praça Sans Pena. Então foi a partir desse ambiente de agravamento das dimensões, né, da violência política que a Anitta anuncia, o que indica um compromisso com democracia, né, essencialmente. Não, eu acho que obviamente o saldo desse posicionamento da Anitta, de qualquer outro artista, é positivo. O meu único medo é qual é a escolha de palavras desse posicionamento e como isso pode ser apropriado e usado, transformado e usado pelos grupos, pela extrema-direita, pelos bolsonaristas. Então, será que esse não é o momento? E é uma coisa de escolha de palavras mesmo, assim, de como falar, como expressar esse discurso. Esse é o momento de falar, não, sou petista, nunca gostei do PT, nananana. Ou esse é o momento de falar, minha decisão é pela defesa da democracia, entendeu? Eu acho que tem uma linha que é muito sensível nisso. Porque os caras se apropriam de tudo. E a gente tem que jogar se defendendo o tempo todo. Então, acho que essa é a minha única questão sobre a Anitta e sobre todas as pessoas que vão dar esse voto útil, né? Entre aspas, mas assim, como é que a gente vai usar esse nosso discurso nesse momento que é crucial? A gente tá chegando na reta final, gente. Assim, né? 2 meses e meio passa assim. Então, a gente tá nos finalmente para esse primeiro turno que pode ser decisivo já no primeiro turno. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento como pessoa física, inclusive na nossa atuação individual política, né, nas nossas redes, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações pessoais e familiares, como é que a gente vai se posicionar e encampar esses discursos para não cruzar essa linha. Não tenho resposta de quais são esses demarcadores, mas acho que vale a gente pensar também, manter a nossa cabeça refletindo sobre isso. Porque agora qualquer passo é relevante e importa. É isso. Temos indicações para dar nesse episódio? Eu tenho também, mas eu queria falar um negócio antes, assim, só uma passada, né, do episódio da tragédia, do estupro da parturiente, e como as investigações estão caminhando na direção, de buscar as evidências, né, e as provas de que se tratava de um criminoso em série. A delegada Bárbara Lomba vem construindo essa convicção pela forma como ele atuava. Tinha um padrão, né, de comportamento que sugere um método para cometer esse crime, né, esse crime hediondo, terrível que ele cometia, e por isso há praticamente a certeza de que outras mulheres, e os primeiros depoimentos das mulheres e familiares, né, que também passaram por cirurgia com aquele anestesista Giovanni Quintela no domingo, né, no fatídico domingo, dia 10, são de que, de fato, ele violou, né, outras mulheres, estuprou outras mulheres. E essa é uma questão, né? Tem um inquérito que já está praticamente concluído, que é o que do estupro que foi filmado, e outro inquérito em andamento tentando mapear outras vítimas do mesmo criminoso. Agora, como teve uma certa comoção e um debate, assim, até algo antipático no Twitter, em rede social sobre isso, eu queria só reafirmar a nossa posição correta, inclusive, desde o primeiro momento, de identificar, de apontar um ambiente de violência obstétrica, porque havia a sedação excessiva, havia a tentativa e posterior afastamento do acompanhante, e esse indivíduo agia assim sob a observação, no mínimo, e relativa indiferença de vários membros da equipe, né? De equipe médica,
de várias equipes, né? E eventualmente até que pode ter alcançado outros hospitais. Né? Então, de vários assim, médicos, não se trata de uma perseguição equipes. a outros médicos, a outras enfermeiras, ao hospital, mas é um alerta sobre a violência obstétrica. É situação recorrente em hospitais do Brasil inteiro. Há, inclusive, legislação específica em vários estados, acho que 18 estados e Distrito Federal tem legislação específica no sentido de criminalizar para tentar coibir essas práticas. E isso estava acontecendo. Foi um apontamento que nós fizemos já no Angu da semana passada, né, por conta do acompanhante que não estava presente, né, da sedação excessiva, quando não é recomendável, salvo quando a mulher passa por um trabalho de parto que exige intubação, algum tipo de intercorrência. Tínhamos apontado isso aqui desde o primeiro momento. A gente gravou na segunda-feira, no meio da tarde, horas depois, né, da prisão em flagrante do estuprador. E a própria delegada Bárbara Lomba fala e deu várias entrevistas ao longo da semana, inclusive no fim de semana, dizendo dos elementos de violência obstétrica e de alguma corresponsabilidade de hospitais e equipes, não pelo estupro, mas pela violação desses direitos, né? Os direitos que uma parturiente, que uma gestante tem, a segurança e a dignidade na hora de parir seus bebês. Então, eu queria só reforçar isso. Teve muita gente que não compreendeu. Exatamente. Teve, inclusive, estruturas mesmo de comunicação tentando desqualificar essa argumentação, que foi uma argumentação nossa desde o primeiro momento e que foi incorporada como elemento também dos inquéritos, das investigações policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher. Palmas para nós, que fizemos um bom trabalho por mais uma semana. E é isso, né? Eu alertei desde o primeiro momento. Depois que a gente se falou aqui, né? Depois que a gente gravou o Angu, na segunda-feira passada, que chegou a nota da Secretaria de Saúde falando isso, que o acompanhante, que a gestante, né, a parturiente, tinha acompanhante, porque no Angu da semana passada a gente ainda fala, cadê esse acompanhante? E eu cito a Lei Federal de 2005, que coloca como norma o acompanhante em todos os estágios do pré-parto, parto e pós-parto imediato. E depois que a gente gravou, chegou a nota, minha mãe me encaminhou da secretaria falando, ela tinha um acompanhante, mas o acompanhante saiu para acompanhar o bebê até o berçário. E eu fiquei revoltada, eu no WhatsApp com a minha mãe falando, por quê? Esse bebê foi levado por quê? Teve alguma complicação? Se ele teve complicação, ele tinha que ser levado para UTI, não para berçário. Ele tinha que ter ficado com a mãe. Eu já fiquei assim, transtornada. E comecei nas redes, não aceitem essa nota, não aceitem essa justificativa. Esse bebê não era para ter sido levado para o berçário se nascido bem, se sem nenhuma complicação do nascimento. Tinha que ter ficado com a mãe, o bebê e o acompanhante com essa mulher dentro do centro cirúrgico, até o último segundo. E aí tem uma coisa muito dura de quando a gente fala de violência obstétrica, que eu comecei a postar isso nas minhas redes sociais e comecei a receber mensagens de mulheres falando que não, eu já tive um filho nessa maternidade e como é uma maternidade que recebe gestantes de alto risco, eles não deixam o acompanhante participar do processo inteiro porque pode ficar nervoso, atrapalhar a cirurgia. E aí tem uma coisa muito triste de falar sobre violência obstétrica, que é ser o mensageiro da violência. Virar para uma mulher que não tem a percepção de que ela sofreu uma violência obstétrica e falar, eu sinto muito, mas o que fizeram com você foi contra a lei. Você foi vítima de uma violência que você não tem compreensão que você sofreu, mas você não pode continuar distribuindo, reproduzindo para outras mulheres do seu convívio, de que essa é um procedimento padrão deste hospital, de que nessa unidade, por ser alto risco, o acompanhante não deveria entrar. Isso é mentira, né? Essa equipe mentiu para você. Não importa o alto risco, não importa a situação. Todas as mulheres gestantes podem, têm direito de ter um acompanhante no pré-parto, parto, pós-parto, em todas as unidades de saúde, SUS ou particular deste país. Se isso aconteceu de, durante a pandemia, usarem a justificativa da pandemia para barrar acompanhante, mentiram. O hospital não pode criar uma norma da unidade que seja acima de uma lei federal.
Então, infelizmente, criaram um protocolo que não deveria ter sido criado. Desrespeitaram uma lei federal, inclusive durante a pandemia. Se alegaram que era alto risco, se alegaram porque era cesárea, mentiram. E ser mensageiro dessa dor é uma coisa horrorosa, uma posição horrorosa. Mas a gente precisa descortinar esses comportamentos violentos dessas equipes, desses profissionais de saúde. Eles mentem. E médico é uma relação hierárquica muito complicada na nossa sociedade. O que um médico falar, a gente acredita. E a gente propaga. Então não dá para outras mulheres irem para uma maternidade achando que por elas serem gestantes de alto risco, elas não podem ter acompanhante. Podem. Todas as situações. Tem maternidade que fala que o acompanhante tem que ser o pai da criança ou o marido da parturiente. Mentira. Pode ser qualquer pessoa. Não precisa ter laço sanguíneo, não precisa ser parente. Pode ser uma melhor amiga, pode ser uma sobrinha, pode ser uma colega, pode ser uma vizinha, pode ser uma tia, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser qualquer pessoa da sua escolha, porque muitas maternidades também usam para isso. Ah, vai ver, ela não tinha acompanhante porque não tinha marido, o pai não assumiu a criança. Não interessa, pode ser qualquer pessoa que aquela mulher queira escolher. Tem uma cartilha da Defensoria Pública do Rio de Janeiro com esses direitos, sabe? Das mulheres, das grávidas, antes, durante e depois do parto. E acho que vale a pena aqui, de repente, até a gente anexar e falar sobre isso. Vamos deixar aqui na sinopse. E foi esse crime da semana passada, foi muito ruim. Disparou gatilhos em muitas de nós, mulheres. Eu mesma revisitei um discurso da minha mãe, que eu descobri muito mal, depois gente. que a minha mãe já tinha morrido, que ela enfrentou, passou por violência obstétrica. Eu nasci de uma violência obstétrica, que foi a manobra de Christeller, que é, inclusive, hoje proibida por lei, né? Que é proibida. E continuam fazendo. É proibida e continuam fazendo. Então, se fizeram em você que está ouvindo e falaram que tiveram que fazer porque o bebê tinha que nascer, porque estava difícil, porque não sei o quê, mentira. Isso é proibido. Não podemos normalizar certos procedimentos. Episiotomia deveria ser proibido. Ainda não é. Mas não tem nenhuma evidência que cortar a vagina de uma mulher ajude o parto. Muito pelo contrário. Então, se fizeram em você com essa justificativa, mentiram. E, gente, é muito doloroso. Mas a gente precisa tomar consciência para proteger outras mulheres. Então, assim, eu odeio estar nesse lugar. Eu odeio, porque eu sei que esse negócio de parto, de filho, de pós-parto, são lugares muito sensíveis. Eu tive que fazer uma cesariana, falei isso no Twitter, compartilhei no Instagram. Eu passei por uma cesárea absolutamente necessária, validada por vários especialistas, né? Inclusive pelo pai do Martin, pelo meu marido. Estava do meu lado, médico do meu lado, segurando a minha mão, uma anestesista maravilhosa, uma obstetra que é nossa amiga de muito antes da minha gravidez. E foi um dos piores momentos da minha vida, o nascimento do meu filho, que foi, óbvio, a maior felicidade do mundo receber meu filho, mas o processo entre você entrar no centro cirúrgico e a criança vir pro seu colo foi um dos piores momentos da minha vida. Assim, é uma solidão atrás daquele pano, que é atrás daquele campo cirúrgico, né, que é o que separa ali a mulher. E isso numa cesárea que eu tive, que depois abaixaram o pano, que eu vi meu filho nascendo, né, como eu falei na semana passada. E é uma coisa horrorosa, uma sensação de impotência, de vulnerabilidade, de solidão. E eu falei isso com o Rafael, ele falou, mas eu tava ali do seu lado, segurando a sua mão. Eu falei, eu sei, mas não importa. É uma coisa que, assim, só quem passou por esse momento consegue compreender a extrema vulnerabilidade que a gente fica nesse lugar. Então é muito importante que a gente fale para proteger outras mulheres de sofrer ainda mais vácuos de vulnerabilidade e possíveis violências dentro desses buracos, né, que uma violência obstétrica neonatal deixa na nossa segurança, na nossa proteção. E a gente não continuar propagando esses discursos de normalização de violência obstétrica. A gente precisa se reeducar em relação a isso. É isso. Vamos para as nossas indicações? Vamos! Bom, eu tenho uma coisa para indicar aqui. Vocês já devem estar ouvindo, né, o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Não se fala de outra coisa, né? Tá todo mundo comentando esse podcast. Tem questões sensíveis, que é essa fetichização, essa transformação da Margarida, né? Essa protagonista escravocrata como
um ícone, como uma grande piada, como um meme. Tem questões problemáticas, mas eu queria passar por isso, porque isso já tem sido muito debatido nas redes, para falar do episódio da... Cadê? O episódio da semana retrasada, o episódio de 6 de julho do podcast, que chama Outras Tantas Mulheres, que fala sobre outros casos. O podcast A Mulher da Casa Abandonada fala da Margarida Bonetti, que é uma mulher que acusada pelo FBI de ter escravizado uma empregada doméstica que ela levou para os Estados Unidos com a família durante 20 anos. E ela fugiu. A partir dessa denúncia, esse julgamento, ela fugiu para o Brasil e nunca foi responsabilizada por esse crime e vive numa mansão, numa casa abandonada, em ruínas, em Higienópolis, um dos bairros mais ricos do Brasil, né, em São Paulo. E esse episódio em especial, o episódio 5, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, episódio 5 do podcast, fala de outras mulheres, outros casos brasileiros notórios nos últimos anos de empregadas domésticas em situação análoga à escravidão. E cita outros casos que a gente comentou, a gente entrou nesse assunto, a gente falou sobre isso aqui no Ângulo de Grilo. Tem mais ou menos um mês o episódio, vou pegar aqui para não falar besteira. Escravidão e Supremacia, episódio 135. Acho que foi 2 episódios aí, o nosso do Ângulo de Grilo, e a Mulher da Casa Abandonada, o episódio Outras Tantas Mulheres, do Chico Felitti, que falam sobre isso, sobre essa herança e esse presente brasileiro de escravizar mulheres negras, empregadas domésticas. Então, quem não ouviu A Mulher da Casa Abandonada, recomendo um excelente trabalho jornalístico da Folha de São Paulo e do Chico Felitti, jornalista brilhante, assim, que, nossa, brilhante. Amo acompanhar o Chico e as produções, os livros dele. E acho que vale a indicação do podcast, especialmente desse episódio muito importante dentro dessa narrativa, dessa história. Bom, minha sugestão, na verdade são 2. Uma é a exposição que o Sebastião Salgado, exposição Amazônia, que Sebastião Salgado, aí é para o povo do Rio, né? Está inaugurando aqui no Rio de Janeiro, um trabalho importantíssimo, desse que é um grande fotógrafo, que está inaugurando no Rio, no caso hoje, né, terça 19, nesse momento, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. É um trabalho bonito que já, enfim, passou por... Acho que estreou, né? Ela já passou por Paris, por Londres, por Roma, por São Paulo. Está chegando no Rio de Janeiro. Vai até fim de janeiro de 2023, de terça a domingo. E acho que vale muito a pena. A Leia Vanik, que também é mulher do Sebastião Salgado, foi curadora. São 194 fotografias em preto e branco da floresta e dos povos indígenas. O Sebastião Salgado e a Lélia, eles são proprietários, né, de uma grande reserva, né, que eles reflorestaram em Minas Gerais, um trabalho belíssimo. E ele tem esse trabalho de visitas frequentes à Amazônia para registrar floresta, desmatamento, né, destruição em povos indígenas. E a partir dessa tragédia desse ano lá, com o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, eu acho que essa exposição se torna também um ato cívico relevante. Eu ainda não tive lá, fui convidada até para uma sessão de abertura que é hoje, segunda 18, mas eu estou com jornais e eu estou com essa tosse, também não iria, né, para um lugar fechado. Mas acho que quem estiver no Rio ou passar pelo Rio até o início do ano que vem é um programa obrigatório. E a outra é a iniciativa, né, A Voz de Marielle. AVozDeMarielle.com é uma iniciativa do Instituto Marielle Franco, um pouco para reapresentar a quem se interessar, os interessados, né, eleitores, enfim, ativistas, sociedade de modo geral, os discursos, trechos, né, de falas, de discursos de Marielle. E é um negócio bem interessante, você entra no site, você ouve a voz de Marielle ao acionar, ao apontar, né, como se fosse uma foto, qualquer imagem de Marielle. Então, se você tiver uma foto no seu computador, se você tiver num caderno, se você tiver uma obra qualquer, um mural, né, um muro tem várias, né, imagens de Marielle por aí. Ele faz o aplicativo, né, faz um reconhecimento fotográfico
de Marielle e você começa imediatamente a ouvir a voz. Uma experiência forte, acessível, alcançável por qualquer um, e mais uma frente na direção da cobrança de justiça por Marielle Franco e Anderson Gomes. Vocês sabem que os dois assassinos, os dois autores, eles estão presos, aguardando julgamento, mas não há, até aqui, a identificação nem do mandante, nem da motivação do crime. Então, Marielle presente. É isso, Angulers. Até semana que vem. Até semana que vem, esperamos que com a voz um pouco melhor, né? Vamos torcer para isso. Saúde, cuidem-se. Saúde, sorte. E segunda-feira que vem, 25 de julho, é o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. Então, axé pra nós. Parabéns! Parabéns para todas as mulheres negras que nos ouvem. É isso. Beijos, Angulers. Até semana que vem.